Muito bom. Eu escolhi esse título, Saúde Mental. Precisamos falar sobre isso, justamente como eu disse há pouco, para que não seja uma palestra na qual haja uma exposição de um determinado conteúdo. Nós precisamos conversar sobre saúde mental. Nós precisamos discutir sobre esse tema, sempre, desde sempre. Mas me parece que hoje isso é muito mais importante, muito mais necessário. Antes da pandemia de 2020, nós víamos e tinha estes estimativas de que a população seria afetada, seria cometida em sua saúde mental com uma crescente. Transtornos como ansiedade, como depressão, cresceriam muito. Isso antes da pandemia. Com a pandemia, isso ficou escancarado aos olhos de todos que estão um pouco atentos sobre a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, a necessidade das pessoas que estão aí na nossa vizinhança, no nosso convívio, para o cuidado com a saúde mental. Então, sim, nós precisamos falar sobre isso. Janeiro, ele é chamado de Janeiro Branco, justamente fazendo alusão a esse tema da saúde mental, mas é um tema que a gente precisa estar conversando sobre, não só em janeiro, não só em fevereiro, mas todos os dias. Se você for muito bem sucedido, pessoal, se isso fosse possível, né, ou profissionalmente, sem saúde mental, muito provavelmente ser bem sucedido pessoal e profissionalmente é um grande equívoco. Sem saúde mental, nós não somos bem sucedidos em nenhuma área da nossa vida. Então, nós precisamos falar sobre saúde mental. Bom, muitos aqui já me conhecem, mas eu preciso fazer essa breve apresentação. Meu nome é Marcos Justiniano, sou psicólogo, está aí o número do meu registro, professor universitário, mestre em ensino de ciências de saúde, tenho algumas especializações, sou o esposo da Cláudia e pai do Leonardo. Essas palavras que estão aí abaixo da minha apresentação, amor, espiritualidade, gratidão, justiça, perseverança e curiosidade, são as minhas forças de caráter, as minhas forças pessoais, são o que nos caracteriza de acordo com os teóricos da psicologia positiva. Então, quando eu me apresento, eu gosto de mencionar essas forças, né? E é importante você saber desde já que todas as pessoas possuem suas forças. De acordo com os teóricos da psicologia positiva, são 24 forças divididas em 6 virtudes. Se você quiser saber da sua, você me avisa depois que eu te passo um questionário para você fazer essa identificação das suas forças de assinatura. Bom, bom, o primeiro tópico que eu vou te convidar para você pensar comigo aqui é sobre o que é saúde. E quando você começar a pensar aí, a partir desse convite que eu estou te fazendo, sobre o que é saúde, comece a pensar também como você cuida da sua saúde. Existem algumas definições e seriam muito pertinentes aqui para essa nossa conversa, mas eu trouxe a definição da Organização Mundial de Saúde, que possui críticas, mas é uma definição que nos provoca a pensar e considerar a saúde algo muito mais integral que muitas vezes nós de fato consideramos. De acordo com a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença. E aí eu destaquei aqui, você consegue visualizar a ausência de doenças. Nós poderíamos ficar conversando muito tempo aqui sobre cada um desses estados de bem-estar.
Mas por que eu destaquei a ausência de doença? Porque é sobre a doença, ou a partir da doença, que surge muito da nossa compreensão do que seja saúde. Na nossa sociedade é muito comum, e peço que você continue refletindo, tá bom? Que a gente entenda a saúde como a ausência de doença. Nesse sentido, nós desconsideramos essa definição, ou essa necessidade do bem-estar completo, e nos apegamos a, puxa, se eu não tenho doença, eu estou com saúde. Mas essa é uma compreensão, tanto quanto limitada, superficial e, inclusive, perigosa para todos nós. Saúde não é somente a ausência de doença. Saúde é um bem-estar completo, físico, mental e espiritual. Inclusive, alguns autores e alguns teóricos mencionam. E quando se fala de bem-estar espiritual, nenhum autor ou teórico está necessariamente falando de uma religião. Os autores estão falando de uma dimensão do ser humano que também precisa ser cuidada para que ele possa se afirmar como tendo saúde. Mas como nós entendemos saúde como ausência de doenças, isso tem implicações na maneira como nós cuidamos da nossa saúde. Na verdade, muitos de nós não cuidam da saúde, nós cuidamos da doença, ou nós cuidamos das doenças. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, eu não estou expondo, estou te convidando a uma reflexão. Nós vamos ao médico quando nós estamos com doença. Nós vamos ao psicólogo quando nós estamos aí, recebemos um encaminhamento, quando alguém nos indica, ou quando a gente entende que não tem mais jeito. Ou seja, quando nós já estamos com as nossas emoções deservadas, quando nós estamos com sinais e sintomas de um determinado transtorno, aí sim, quando há um sinalzinho de uma doença, de um transtorno, aí nós entendemos que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Então, na verdade, essa é uma frase que nos provoca, né? Na verdade, muitos de nós cuidam da doença. Nós nos alimentamos mal. E quando eu digo nós, eu não estou falando necessariamente você e eu. Estou te chamando para uma reflexão. Eu digo nós, sociedade, nós nos alimentamos mal, nós somos, na sua maioria, sedentários, não fazemos nenhuma atividade física, nós temos péssimos hábitos, nós dormimos mal, nós nos relacionamos mal com as pessoas, nós nos ocupamos muito, nos sobrecarregamos demais, e em algum momento, a nossa psique, nosso físico, vai sentir e vai dar respostas de doença. E se você entende saúde como ausência, como somente ausência de doença, muito provavelmente você vai cuidar da sua doença, não cuidar da sua saúde. Eu tenho um vídeo aqui na sequência de alguns minutinhos. É um vídeo de uma instituição canadense, já antigo, mas que nos chama, continua nos chamando a atenção para isso que eu estou te provocando aqui nesse momento. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality?
or get old with disease. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Esse vídeo, novamente, ele nos provoca mais um pouco, né? Para para o modo como nós entendemos saúde e o cuidado que nós temos com essa saúde. Essa instituição canadense verificou ali a sociedade canadense, o que não é muito diferente da nossa realidade. Os últimos 10 anos de vida das pessoas que não cuidam da sua saúde são anos de adoecimento de muitas doenças ali presentes. E o vídeo ele faz um convite. É hora de decidir. A hora de decidir é exatamente agora, quando nós conversamos sobre saúde, quando nós conversamos sobre saúde mental. Não dá para a gente deixar para cuidar da nossa saúde quando nós estivermos doentes, ou quando o médico nos fazer uma indicação. Não dá para nós deixarmos para cuidar da nossa saúde mental quando nós tivermos alguns problemas ou quando nós tivermos uma indicação séria profissional. Nós podemos fazer isso desde já. Mas veja, se nós não cuidamos muito bem da nossa saúde, na verdade, muitos de nós cuidamos muito mais das doenças do que da saúde, o que dirá da nossa saúde mental? Quantos e quantos de nós já ouvimos ou já conversamos com pessoas ou já nos deparamos com pessoas dizendo que psicólogo é coisa para maluco, que psiquiatra é coisa para doido, que não precisam disso. Quantos de nós? E pós-pandemia, essa percepção tão equivocada e tão lamentável vai sofrendo alterações. Mas ainda é muito comum as pessoas terem uma percepção muito distorcida do que seja o cuidado com a saúde mental. E, novamente, se nós não entendemos saúde de uma forma integral, como nós podemos entender e cuidar da nossa saúde mental? E como eu disse no início, que essa é uma conversa, eu continuo te convidando a uma reflexão. Você cuida da sua saúde mental? Sim, o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Trouxe novamente a definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde mental. Nós temos aqui que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo, contribuir com a sua comunidade. A saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Ah, Marcos, eu não tenho nenhum diagnóstico de nenhum transtorno mental, não tenho depressão, não tenho ansiedade, não tenho nenhum transtorno de personalidade, tenho saúde mental? Não sei. A gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente conversar sobre isso, eu trouxe essa definição, esses 4 tópicos aqui que estão na definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde mental. Primeiro, o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades. Será que eu sou? Será que eu conheço as minhas habilidades e as uso? Conhecer suas habilidades e usá-las é sinal de saúde mental. Quantas e quantas pessoas não conhecem suas habilidades
ou às vezes sequer acreditam que possuem habilidades. Acham até que é um pouco de vaidade afirmar que você é hábil fazendo isso ou fazendo aquilo. Esse é o primeiro sinal de saúde mental, conhecer as suas habilidades e usá-las. Segundo, lidar de forma funcional com as frustrações, derrotas e quedas é sinal de saúde mental. E como eu disse no início, e estou repetindo pela terceira vez, essa é uma conversa, tá bom? Uma conversa para que você vá refletindo e pensando junto comigo aqui. Como que você lida com as suas frustrações, com as suas derrotas, com as suas quedas? Quantos de nós estamos indo bem, tá tudo bem, enquanto tudo está bem? Na hora que tropeça e cai, é como se o mundo desmoronasse. Quantos de nós já ouvimos de pessoas que não têm nenhum diagnóstico de transtorno mental, não tem depressão, não tem ansiedade, mas diante de uma frustração dizem assim: minha vida acabou. Eu não vou dar conta disso. E tudo bem também. Veja, eu estou mencionando esse segundo tópico da definição da Mundial de Saúde sobre o que é saúde mental, para que você e eu pensemos como está a nossa saúde mental. Não há o que se falar numa vida isenta de problemas. Não há o que se falar numa vida em que você não vai ter derrotas, frustrações, quedas. Muito pelo contrário, nós teremos muitas aflições, nós teremos muitas frustrações, muitas quedas, muitas derrotas. Mas a maneira como a gente lida com tudo isso implica no fato de eu tenho ou não tenho saúde mental, mesmo que eu não tenha nenhum diagnóstico. O terceiro tópico, veja, o terceiro tópico que a Organização Mundial de Saúde menciona sobre o que é saúde mental é criar, inventar, transformar o ambiente é sinal de saúde mental. Puxa, Marcos, e o que esse terceiro tópico tem para nós aqui hoje, nessa conversa sobre saúde mental? Puxa, quantos de nós já ouvimos ou já estivemos numa condição que você não quer fazer nada? Você está tão sobrecarregado, tão ocupado, tão atarefado, que quando você chega na sua casa, você só quer deitar e não fazer mais nada. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim: eu quero que o mundo acabe em barranco. A vida de muitas pessoas se limita a acordar pela manhã, trabalhar, pagar as contas e comer e descansar. Não há mais ânimo, não há mais disposição para criar, para inventar, para transformar o ambiente dentro da sua casa, no seu convívio pessoal, no seu convívio profissional, lá no seu trabalho, você só faz aquilo para o qual você é pago, exatamente a obrigação para a qual você é paga. Não há mais disposição para se fazer nada além daquilo que você ganha para fazer. Eu não estou falando, de novo, necessariamente que é o seu caso, que é o meu caso. Eu estou te convidando para nós pensarmos sobre saúde mental. Criar, inventar, transformar o ambiente, estar em movimento, é sinal de saúde mental. Mas a sociedade na qual a gente vive, ela tem algumas mensagens muito perigosas, né? Mensagens do tipo:
Nós temos que estar produzindo o tempo todo, nós temos que estar em atividade o tempo todo, postando e divulgando e mostrando isso para as pessoas. E se eu falar que eu estou descansando, isso é quase como um crime. Eu costumo dizer para minha esposa que o nosso descanso ele é sagrado. Nós precisamos descansar. E após o meu descanso, eu trabalho, eu crio, invento, transformo o ambiente. Isso é sinal de saúde mental. O quarto, viver com propósito e auxiliar pessoas é sinal de saúde mental. Olha, esses tópicos que eu trouxe aqui é da definição da Organização Mundial de Saúde. O que é isso, viver com propósito? Poxa vida, quantas pessoas estão vivendo de uma forma que centradas em si mesmas, de uma forma que elas têm dificuldade de olhar as pessoas que estão ao seu redor. Elas têm dificuldades de auxiliar as pessoas que estão ao seu redor. Elas sequer escutam as pessoas que estão ao seu redor. Não conseguem mais. Porque estão centradas em si. A vida se restringiu, como eu disse, a pagar contas, trabalhar, pagar contas, comer e descansar. Sabe aquele negócio de acordar de manhã e pensar e considerar o porquê você está levantando de manhã? Essa ideia, viver com propósito e auxiliar pessoas ao seu redor. Auxiliar pessoas que você se depara, que você convive dentro da sua casa, que você se depara no seu dia a dia, que você Vocês ainda me ouvem? Alguém pode sinalizar, por favor? Agora sim, Marcos. Ah, ótimo, obrigado. Está dando uma travada aqui. Obrigado. Voltei. Viver com propósito e auxiliar pessoas é sinal de saúde mental. Vamos para mais um item aqui? Para a gente pensar em tudo isso aqui, até esse momento. Primeiramente, a compreensão que nós temos sobre o que seja saúde. E muitos de nós entendemos saúde somente como ausência de doença. E essa compreensão implica no modo como a gente cuida da nossa saúde. E aí a gente cuida muito mais da doença do que da saúde. E essa compreensão e essa falta de cuidado acaba repercutindo na nossa saúde mental. Vimos aqui os tópicos que a Organização Mundial de Saúde aponta como saúde mental. E eu não sei você, mas eu estou aqui pensando. Puxa, como está a minha saúde mental? Como que eu tenho cuidado da minha saúde mental? E nesse ponto eu trouxe o que eu chamei de dicas, mas entendam como sugestões, tá bom? Fique muito à vontade. Eu trouxe os 5 elementos
do bem-estar. PERMA é a sigla para esses 5 elementos. São 5 elementos que estão diretamente relacionados ao nosso bem-estar, e eu diria diretamente relacionados à nossa saúde mental. Sendo o primeiro deles, emoções positivas. Menciono que todas as emoções são necessárias, são importantes e são imprescindíveis para o ser humano. Todas as emoções. Entenda-se todas como alegria, raiva, tristeza, de modo que todas as emoções cumprem uma função biopsicossocial para a nossa sobrevivência. Quando a gente fala de emoções positivas, nós estamos falando de quais são as emoções que estão mais presentes no seu dia a dia e a maneira como você vivencia as circunstâncias e as atividades do seu dia, saboreando e experimentando essas emoções. Muitos de nós nos apegamos muito mais a emoções que eu vou chamar aqui de desnecessárias, e vou exemplificar, tá bom? Você toma uma fechada no trânsito, você fica com raiva do outro motorista. Naquele momento, essa emoção funcional, fiquei com raiva, ok? Só que essa emoção raiva perdura por quase todo o seu dia. Vai dormir com raiva. Lembrei de um texto bíblico, não se ponha o sol sobre a vossa ira, só vai dormir com raiva. Emoção positiva é você experienciar ou experimentar as emoções decorrentes das suas atividades ao longo do dia. E as emoções que te causam bem-estar, te causam benefícios. Recebi uma notícia muito ruim, muito triste. É esperado que eu fique triste, e a tristeza tem essa função de resguardo, sabe? Essa função de me colocar numa condição de elaboração daquela circunstância difícil. Recebi uma fechada no trânsito, momentaneamente fiquei com raiva, mas logo depois eu estou nutrindo outras emoções, porque talvez eu estou indo visitar um familiar, porque talvez eu estou indo para o meu trabalho, e isso me alegra, isso me gera emoções de gratidão, isso me gera emoções positivas para aqueles outros momentos que não somente a fechada no trânsito. Esse elemento ele é muito importante, é o primeiro elemento do bem-estar. Para cada um deles, eu fui mencionando aqui algumas sugestões de atividades, tá bom? E para as emoções positivas, eu sugiro que você escolha atividades que te proporcionem prazer durante a semana e as coloque na sua agenda. Não fique com uma agenda somente com tarefas, compromissos, obrigações. Coloque na sua agenda atividades que te causam prazer e saboreie cada uma dessas emoções quando você estiver realizando essas atividades. Lembra do modo como a gente lida com as nossas frustrações, com os obstáculos que a vida nos impõe? Que lidar funcionalmente com isso é sinal de saúde mental? Puxa, talvez amanhã você vai receber várias fechadas no trânsito, você vai vai encontrar muitos problemas no seu trabalho, você vai ter muitas dificuldades para enfrentar, mas o seu dia, a sua vida não vai ser ou não deve ser somente isso, ou a prioridade, o seu foco não deve ser esse. Coloque atividades que te proporcionem prazer e saboreie as emoções conscientemente. O segundo elemento é o chamado engajamento. Engajamento. E o que o engajamento nos impõe? Nos impõe a necessidade de nós estarmos presentes, de fato, naquilo que a gente está fazendo. Sabe, você vai saber bem do que eu estou falando. Quantas coisas a gente faz ao longo do dia, como que para cumprir uma tabela?
Quantas coisas a gente faz ao longo do dia desengajadamente, sem prestar atenção? A gente come muitas vezes sem prestar atenção. A gente conversa com as pessoas sem olhar nos olhos delas. A gente toma banho rápido, escova o dente rápido. A gente está com pressa o tempo todo. A gente tem horário para cumprir. E vai vivendo a vida sem engajamento, sem estar presente naquilo que você está fazendo. Preste atenção naquilo que você está fazendo. E quando eu digo preste atenção, não é uma advertência, na verdade é um convite de você dedicar atenção plena às suas atividades e, na verdade, dedicar atenção à sua vida. Viver com engajamento, sabe? Escolha 2 atividades ao longo da semana que geralmente é realizada apressadamente. Execute-a vagarosamente, dedicando atenção plena. Qual atividade pode ser? Toma um banho com atenção plena. Escove os dentes com atenção plena. Ou faça uma refeição com atenção plena. Ou um remédio super eficaz para a saúde mental, super importante. Sabe qual? A nossa respiração. Respire alguns momentos do seu dia com atenção plena. Qual foi a última vez que você lembrou que você respira? De, geralmente tem uma respiração bem superficial, sabe, bem curtinha, tipo cachorrinho. A gente não enche o pulmão, não esvazia, a gente respira superficialmente. E tem uma infinidade de estudos que provam e comprovam e demonstram a importância da respiração para a saúde mental, das atividades de mindfulness, de atenção plena, de meditação para a saúde mental. Isso é engajamento. Convite, tá bom? Aqui tem esse peixinho que todo mundo conhece. Depois eu passo para vocês, para a gente treinar a respiração. Mas eu vou ir para o terceiro elemento do bem-estar, que são as relações positivas, que é um elemento importante demais para a nossa saúde mental. O modo como você se relaciona com as pessoas. Se você tiver uma grande dificuldade, passar um evento muito difícil, hoje de madrugada, você tem quantas pessoas que você pode ligar e contar com elas para te apoiar, para te ajudar? Essa rede de pessoas que ofertam, que te oferecem esse suporte, são fonte de saúde, promovem saúde na nossa vida. E pode ser que você não tenha, nesse momento que eu te faço essa pergunta. Mas lembre-se que é importante nós nutrirmos, nós desenvolvermos, nós criarmos relações positivas com as pessoas. E aí, meu amigo, minha amiga, eu não estou dizendo aqui de você ser amigo de todo mundo, porque tem pessoas que você não gosta muito, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando talvez de você ser uma pessoa um pouco mais gentil, um pouco mais amiga, uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Às vezes eu não tenho amigo porque eu não sou amigo. Mas quando eu sou, ou quando eu procuro ser, na verdade, uma pessoa amiga, puxa, eu começo a fazer amigos. Eu começo a estabelecer uma rede de pessoas com quem eu posso contar. Isso é estabelecer relações positivas e não precisa ir muito longe, sabe? Considere as pessoas com quem você convive, qual tipo de relacionamento que você nutre com essas pessoas.
Às vezes nós estamos tão atarefados que nós não sabemos do que as pessoas com quem a gente convive gosta. Você não sabe a cor que a pessoa gosta, não sabe o que a pessoa gosta de comer, não sabe o que a pessoa gosta de fazer. Pense nisso, tá bom? Para que você possa estabelecer relações positivas. Tem um exercício aqui que eu trouxe para você e depois eu envio esse material ou esses exercícios aqui para o e-mail de vocês, tá bom? Uma forma de promover relações positivas é perceber a importância da compreensão e do reconhecimento das maiores forças das pessoas com quem a gente convive. Às vezes a gente percebe muito mais os defeitos, muito mais os problemas do que as qualidades, do que as forças dessas pessoas. E esse exercício ele é maravilhoso. Ele é chamado de árvore das relações positivas. E você pode fazer. Tá bom? Coloca nessa árvore o nome das pessoas com quem você convive. E aí você começa, debaixo do nome dessas pessoas, a enumerar as suas principais qualidades, as suas principais forças. Deixa nesse momento os defeitos de lado, os problemas de lado. Coloca as qualidades, as forças dessas pessoas. Os estudos indicam que, ao fazer isso, a gente começa a apreciar mais as pessoas com quem a gente convive. E ao apreciá-las mais, a gente tem maiores condições de desenvolver relacionamentos positivos. O próximo elemento do bem-estar é o propósito. Sabe, eu disse há pouco, quando você levanta da cama, você levanta para quê? E quando eu te faço essas perguntas, veja, por favor, eu não faço para que você se sinta incomodado, mas para que você reflita junto comigo. Puxa, pode haver um propósito, pode haver um significado, há um sentido de você olhar para a sua vida de uma forma muito mais ampla, muito mais além do que acordar amanhã só para trabalhar. Porque, na verdade, o seu trabalho ou aquilo que você vai fazer amanhã também pode ter um propósito. Como você entende, ou qual o significado que você dá para aquilo que você vai fazer. Você pode cumprir simplesmente uma função, como você pode sair de casa amanhã para fazer a diferença na vida das pessoas. Com o seu trabalho, com a sua atividade. Isso é propósito, isso é sentido. Se você tiver qualquer dúvida das implicações desses elementos para a sua saúde mental, eu não tenho oportunidade nesse encontro de te mostrar, mas eu faço questão de te enviar a infinidade de estudos que mostram, que demonstram o quanto isso é importante para a nossa saúde mental. Um exercício, uma atividade que eu sugiro para você, é para que você descreva a sua atividade profissional em termos de função, ocupação, escreva no papel o que você faz, como função, como ocupação. E agora, ou depois de fazer isso, descreva a sua atividade profissional em termos de missão, como um propósito. Veja a diferença. Veja que nós estamos falando aqui do significado que você vai dar para aquilo que você vai fazer amanhã cedo. Muda muita coisa. Muda muita coisa, e isso é fonte de saúde mental. O último elemento do bem-estar são as realizações. E quando a gente fala de realização, gente, muitas vezes nós somos levados a pensar em grandes conquistas, dinheiro, propriedades, principalmente nesse contexto social, cultural que a gente está inserido hoje.
onde você precisa estar alegre e feliz o tempo todo. Não caia nessa armadilha. Nós não precisamos estar alegres, felizes ou produzindo o tempo todo. Muito pelo contrário. Nós precisamos descansar e nós precisamos, de vez em quando, estar tristes quando a situação assim exige. Essa realização que nós estamos aqui colocando como um elemento do bem-estar são as atividades que nós podemos fazer todos os dias em prol de outras pessoas. Não como uma obrigação, não como uma prática assistencialista, não como uma prática de obrigação religiosa, não como uma prática de qualquer tipo de necessidade imposta por algo ou por alguém, mas como um elemento que está relacionado ao meu desenvolvimento enquanto ser humano. Estar nesse mundo ao lado de pessoas humanas como eu. E ao olhar para as pessoas humanas como eu posso auxiliá-las em suas necessidades na medida do possível. Eu posso ser mais gentil. Eu posso dar a vez no trânsito. Eu posso, por que não, dar uma vez na fila? Eu posso, por que não, ajudar um vizinho que está com grandes dificuldades? Isso são realizações. Isso são coisas que nós podemos fazer todos os dias, mas que às vezes a gente não faz porque a gente está ocupado demais. E quando a gente está ocupado demais, a gente não tem saúde mental. E estar ocupado demais nos coloca numa armadilha de pressa, numa armadilha de ansiedade, numa armadilha de tem que fazer, numa armadilha de correria. Então, na medida do possível, tem que se desvencilhar dessas armadilhas que vão sendo impostas a cada um de nós todos os dias. A gente não precisa ter pressa, a gente precisa viver. Viver com o trabalho, viver produzindo, viver nos relacionando, viver experimentando as emoções, viver com pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso contribui, promove saúde mental. Por último, uma pergunta para a gente já caminhar para o encerramento aqui. No dia a dia, você mais reclama ou você agradece? O pessoal fala de gratidão também, um tanto quanto desprovido de nenhuma fundamentação, sabe? Mas quando eu menciono gratidão aqui, eu estou mencionando com evidências científicas das suas contribuições para a promoção de saúde mental. As pessoas que vivem murmurando, reclamando, essas pessoas têm mais dificuldade com a sua saúde mental. Essas pessoas têm maior probabilidade de adoecerem. As pessoas que mais agradecem, as pessoas que apreciam as coisas boas que lhe acontecem, as pessoas que olham para o dia com o coração grato, olham para suas atividades com o coração grato, essas pessoas têm mais saúde mental. E a gente pode pensar em exemplos simples, tá bom? Simples. Puxa vida, talvez você já teve a experiência de estar desempregado. E quando você estava desempregado, qual que era o seu maior anseio na segunda-feira pela manhã? Ter um trabalho, possivelmente, né?
Só que muitos, quando têm o trabalho, ou que precisam acordar pela manhã, acordam reclamando, murmurando, sabe? Ao invés de agradecer. Tem uma frase, o autor é desconhecido, e que eu gosto muito, para mim faz muito sentido, e por isso eu compartilho com você. Imagine se você acordasse amanhã somente com aquilo que você agradeceu hoje. Faça uma avaliação do seu dia. Veja se as suas palavras foram mais negativas, se houve mais reclamação, se houve mais murmuração, se você esteve mais com pessoas ou com o seu celular, se você olhou para suas atividades como com um propósito ou com uma obrigação. Trouxe 3 exercícios também como sugestão, tá bom? O primeiro deles é o diário da gratidão, que você pode, ao final de todos os dias, olhar para o seu dia e encontrar 3 bênçãos que te aconteceram. O Seligman fala do diário das 3 bênçãos, o diário da gratidão. Você vai escrever 3 coisas boas que te aconteceram. Por quê e para quê? Esse exercício nos ajuda e favorece para que a gente desenvolva uma percepção mais funcional da vida. Coisas ruins aconteceram, mas em meio às coisas ruins que aconteceram, muitas e muitas coisas boas estão acontecendo. O segundo exercício é o pote da gratidão, e esse exercício aqui, a minha sugestão é, dentro do possível, que você possa fazer com a sua família. Coloca um pote de vidro, de plástico, coloca aí pote da gratidão, coloca um bloquinho de notas e uma caneta por perto, e todos os dias que você lembrar, isso pode ser feito com todos da família, escreva ali coisas boas que te aconteceram e deposite nesse pote. Em um dia específico do mês ou do ano, vocês podem abrir esse pote e relembrar todas as coisas boas que vão acontecendo ao longo dos dias e que às vezes a gente se esquece e deixa de agradecer por elas. O terceiro é a carta da gratidão. O que é esse exercício? Em que ele consiste? Gente, ninguém chega em lugar nenhum, ninguém chega em lugar nenhum, ninguém alcança objetivo nenhum sozinho. Todos nós precisamos e contamos e necessitamos de outras pessoas para chegar onde nós quisermos. Você está onde você está, seja pessoal, profissionalmente falando, porque pessoas te ajudaram. E quantas dessas pessoas você agradeceu formalmente? Você disse para elas o quanto você era grata, você era grato por aquilo que elas fizeram. Esse é um exercício de muita emoção positiva. Se você se sentir à vontade, isso fizer sentido para você, você pode fazer uma carta escrita, você pode fazer uma ligação, você pode fazer um encontro e dizer para a pessoa o quanto você é grato. A gratidão também é fonte de saúde mental, tá bom? Por isso, meu convite. Bom, era isso que eu gostaria de conversar com você. Primeiro, a percepção que nós temos sobre o que é saúde, como nós cuidamos da nossa saúde. E a partir daí, o entendimento que temos sobre o que é saúde mental, te sugerir algumas dicas para o seu cuidado com a saúde mental, para que você lembre e para que a partir de hoje você possa
ir cuidando desse bem que é tão precioso que é a sua saúde mental. E é claro que é uma conversa, tá bom? É uma conversa. Havendo necessidade de um acompanhamento profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de um outro profissional, não hesite. Você, nós não estamos sozinhos. Nós temos pessoas que podem nos ajudar. Não é demérito, não é problema, não é nenhuma questão negativa nós precisarmos de ajuda ou nós estarmos com nossa saúde mental debilitada. Não é fraqueza, não não é problema nenhum. Você está com a sua saúde mental debilitada e você precisar de ajuda. Bom, então que você lembre-se disso e que você possa, a partir dessa reflexão aqui, cuidar mais da sua saúde mental. Esse é o meu desejo, esse é o meu convite. Desde que eu preparei esse material aqui, eu estou pensando e refletindo, e eu gostaria muito que você não só refletisse sobre a sua saúde mental, bem como também compartilhasse esse assunto, levasse isso para frente na sua família, no seu trabalho, com as pessoas que você